realmente colocando o pé onde não tem chão. E depois daquela ministração eu comecei a comer a Bíblia. Talvez eu não conhecia o Deus como hoje, mas eu sempre ouvia minha mãe falar. Me levaram para o meio do mato, me bateram muito, rasgaram toda a minha roupa, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Não era muito, mas pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Adilor Júnior e este é mais um episódio do podcast Vida de Cristão. E como eu sempre digo, o podcast ele tem o intuito de abençoar a sua vida, abençoar a sua família, tentar de alguma forma mostrar que sendo cristão e permanecendo cristão em meio às dificuldades é possível. E hoje eu trouxe aqui o pastor Marcelo Badu, um grande amigo nosso, tem sempre nos visitado na igreja, trazendo uma palavra abençoadora, e hoje ele vai estar conversando com a gente aqui. E antes dele se apresentar, claro, eu peço que você esteja já colocando aí para as pessoas da sua família, colocando para os seus amigos, para os seus parentes, ouvir esse podcast. A história do pastor Marcelo é incrível, e você vai ver aqui que tem muita coisa boa, que você vai se identificar. Então, vai lá, já compartilha com a pessoa que você ama, com a sua família, com seus filhos, esposa, pede para todo mundo assistir, curtir. Você pode escolher qualquer plataforma desse podcast, tá? Só estou fazendo isso agora porque depois eu não vou ter tempo. Depois que a gente entrar na história do pastor Marcelo, aí eu não vou ter como mais pedir para você ir lá curtir, ativar as notificações. Mas nos abençoe dessa forma para a gente continuar fazendo o podcast. Pastor Marcelo, presbítero da C4, abençoando vidas. Eu vejo o senhor correndo aí por muitas igrejas pregando a palavra. Mas claro, não sou eu que vou dizer isso, o senhor vai se apresentar para a gente agora. Se apresenta para o pessoal de casa, para eles saberem quem é o pastor Marcelo, quem é o presbítero, o que o senhor está fazendo aqui hoje. Pode ir lá. Amém. Júnior, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer, um privilégio poder estar participando desse podcast. É uma oportunidade única de poder falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que Deus está fazendo, o que Deus, na verdade, também já fez na minha vida, e em tudo aquilo que nós acreditamos que Deus ainda vai fazer. Bom, na verdade eu sou presbítero por formação eclesiástica, hoje eu sou auxiliar aqui na Quadrangular C4, liderada pelo meu grande amigo pastor Paulo André, pastora Simone, que é um casal que tem feito um trabalho excepcional aqui em Jaboticabal. Nós estamos aqui há 3 anos com eles aí, auxiliando, trabalhando, de alguma forma, para poder movimentar e fazer o reino de Deus crescer. Essa é a verdade. Júlio, então, na verdade, sou o Marcelo Farias, como todo mundo me conhece, tenho um apelido carinhoso que eu herdei do meu pai, que é o Badu. Na verdade, não só eu, todos os meus irmãos, Nós somos em 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, e os 3 homens, levam esse apelido de Badu por onde passa, E nós somos bem parecidos, às vezes as pessoas confundem um com o outro, Mas eu sou filho da missionária Cleusa, que ela congrega na Assembleia de Deus Ministério Madureira, Meu pai é o Vanderlei, mais conhecido como Badu, Todos conhecem. Nós somos em 4 irmãos, tem a minha irmã mais velha, que é a Maria Cristina, depois sou eu, Marcelo, meu irmão, que é o terceiro, Marcelo, e o Mateus, Nós somos uma família bastante unida, graças a Deus por isso. Até me emociono em falar, porque eu observo tudo que Deus tem feito na vida dos meus irmãos, Na verdade, nós tínhamos tudo para dar errado, talvez. Ainda não somos exemplo para muitas pessoas, mas de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos resgatou, e o que Deus fez e está fazendo, é muito importante. Nós crescemos num bairro bastante precário, que foi na Coab. Também durante muito tempo a gente viveu ali no Parque 1 de Maio, no famoso Mutirão, onde a gente teve bastante pessoas conhecidas ali, temos famílias ali. E tivemos muito contato, com coisas que não agregavam, drogas, prostituição, o mundo do crime, enfim. E talvez eu e meus irmãos não eram mais para estar aqui, mas devido à persistência
da Guerreira, que é minha mãe, né, oradora da nossa casa, sacerdotisa da nossa casa, que sempre esteve orando pela nossa família, né, hoje a gente pode ver o quanto Deus é poderoso. Minha irmã construindo família, meus irmãos, né, meu irmão Marcel, né, que é minha inspiração, que construiu uma família linda, uma esposa, uma filha, né, um grande homem de Deus, meu outro irmão também, que é professor, cantor, levita na casa de Deus, ou seja, né, nós somos aí uma família que tem crescido graças a Deus. Também sou casado, né, acabei de completar 19 anos de casado. Bênção, parabéns. Né, com a minha esposa Michele. Nos conhecemos desde novinho, desde os 15 anos. Né, com 19 anos a gente se casou. Depois de 10 anos, né, nós fomos presenteados com a minha filha, que é a Sofia, e estamos juntos até hoje. Acabamos de completar 19 anos. Amém, glória casados. a Deus. Parabéns, que Deus dê muitos anos ainda pela frente, né? Juntos. Muito bom, muito bom. Marcelo, bom, eu te trouxe aqui para você contar um pouco da sua história para a gente. Eu acredito que seja uma história inspiradora. Eu acredito que vai me abençoar, como já me abençoou alguns pedacinhos dela, né? Quando você visita a nossa igreja e conta uns pedacinhos da sua história, é maravilhoso quanto Deus fala com a gente através do seu testemunho de vida. E claro, a gente vai explorar um pouco, porque eu sei que você fez aí muitos cursos de teologia, formações nessa parte aí da palavra, domina aí muito bem alguns assuntos. Não vou entrar no mérito de algum livro específico, porque senão o nosso podcast fica enorme, mas eu gostaria que você também falasse um pouquinho de como é essa parte do lado estudioso. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque muitas pessoas falam assim, eu acredito só na revelação divina, né? Eu pego a Bíblia e o Senhor tem que falar comigo. E tem pessoas que estudam para acontecer isso, faz a parte da teologia, tem o incentivo ali, né, da doutrina, aprender o que acontecia naquela época, por que foi dito aquilo, e a revelação se torna mais fácil, se torna mais difícil. Como é esse negócio? Bom, Júlio, na verdade, antes de falar desse assunto, né, também queria dizer que sempre quando eu estou lá com vocês, eu que aprendo muito, tenho um carinho muito grande ali pela Nova Aliança, né, pela pastora, pelo pastor, pelo todo o pessoal, né, tenho alguns conhecidos, colegas e também amigos, né, o Evandro, né, um deles. Evandro, na verdade, a gente cresceu junto, né, morava num bairro ali, bem pertinho do outro. E eu me lembro que na infância, né, tinha um bar perto da nossa casa ali, e naquele bar tinha máquinas de fliperama. Né, não sei se você já ouviu falar disso da sua época. Ah, da minha época. Tinha ali um bar com algumas máquinas de fliperama, e a gente se conheceu ali. Então, direto a gente sair da escola, ou depois do futebol, alguma coisa, a gente ia ali brincar de fliperama, né? E o mais interessante é que o Evandro sempre perdia para mim. Essa é a verdade. Nós criamos um vínculo muito forte ali desde da nossa infância ali, quando a gente era muito novo. E com o passar do tempo, Júnior, eu comecei a congregar, né, depois eu vou contar um pouquinho sobre isso com mais detalhe, mas eu comecei a congregar, de repente o Evandro também começou. Né, e eu fico feliz de falar dele, porque eu que discipulei o Evandro, né, acompanhei ele durante muito tempo, batizei o Evandro. Olha, né, as primeiras oportunidades que ele teve na caminhada cristã para poder pregar ou falar alguma coisa do amor de Cristo, né, veio através de mim. O Evandro sempre foi um moço com um coração muito sensível, né, ao cristianismo. Sempre quando ele não estava se sentindo bem ou desconfortável por alguma situação, ele sempre se abria e falava comigo, né, mas também confesso que me deu muito trabalho. Muito trabalho. Eu acredito, acredito. Nós somos líder de jovens aí por um bom período, e ele me deu muito trabalho aí nos acampamentos da vida, né, nos eventos de jovens, né, mas hoje vendo o que Deus fez na vida dele, está fazendo no ministério, na casa, na família, no trabalho, eu fico feliz. E falando um pouco sobre o que você disse aí, perguntou, na verdade, assim, a minha formação cristã, né, eu vim de um berço que sempre prezou muito pelo estudo, né, então eu fui incentivado e impulsionado a aprender essa parte, né, então a gente se matriculou em alguns cursos teológicos, né, fizemos aqui em Jaboticabal a ETAD, que é da Assembleia de Deus Madureira, fizemos a Fiesp, que
fazia parte do Ministério, da Assembleia do Ministério Belém. E só pegando um gancho nisso, quando eu falo desse curso, eu fico assim bastante emotivo, porque um grande amigo meu, que era meu professor, né, e pastor Flávio Moraes, que nos deixou aí no Covid, né, ele foi um grande ensinador, né, meu grande incentivador, na verdade. Ele que sempre quando eu tinha vontade de parar, de desistir, ou de não continuar naquele momento, porque às vezes a gente dá uma desculpa, eu vou trancar agora, depois a gente continua. Exatamente. Né, porque às vezes não é fácil, né? Mas ele foi um incentivador, e olha que ele era de uma outra igreja. Nem da minha igreja ele era, né? Mas ele sempre me incentivou, sempre andou junto ali, me dando força para poder continuar. Né? Mas o principal curso que a gente pôde fazer, né, foi o IBAD, que era de Pindamonhangaba, um curso bastante relevante, reconhecido pelo MEC, né, que tem a sua característica bem centrada, assim, principalmente em seitas, heresias, né? Tudo que a gente, às vezes, tem que combater dentro da igreja de uma certa forma, principalmente nos dias de hoje, né? Talvez naquela época não era tão forte como hoje, né? E às vezes a gente enfrenta isso dentro do cristianismo, dentro da igreja, só que a gente tem que ter hoje um jogo de cintura, uma cautela para poder tratar e lidar, né, com esses assuntos. E eu sempre gostei, né, sempre gostei de ler, sempre gostei de ouvir muito, né, sempre dormi com fone de ouvido no ouvido, ouvindo mensagens, né, ouvindo estudos, ensinamentos. Eu tenho um costume muito grande, depois que o culto termina aqui na nossa igreja, todos os domingos, na segunda-feira eu ouço o culto inteiro de novo, né, mesmo que não sou eu que canto, que não sou eu que prego, que não sou eu que danço, que não sou eu que toco. Toda segunda-feira, né, eu ouço o culto, né, os louvores, a mensagem, né, porque eu gosto muito dessa parte. E na questão do estudo, eu creio que a Bíblia, né, ela é uma fonte inesgotável. Nós estamos falando aí de um livro milenar, né, que foi escrito há tantos anos atrás, mas ele é tão atualizado nos dias de hoje, onde ele é capaz de nos ensinar em todas as áreas das nossas vidas. Financeira, área sentimental, área eclesiástica, né, área familiar, em todas as áreas. Mas, né, falando também da Bíblia, existe aí inúmeros livros acerca dela, né, que pode nos ajudar também a complementar o nosso conhecimento. E hoje, no século XXI, a internet, né, tem tomado conta, né, tem muita coisa aí que a gente também pode aprender através da internet. Eu li, né, esse livro aqui já 9 vezes, né, de capa a capa, né, assim, eu no começo da minha conversão eu tinha muita fome, né, pela palavra, porque eu queria muito aprender, queria muito pregar, queria muito saber, né, porque que os pregadores falavam aquilo, e eu aprendi uma coisa, né, com o pastor Flávio Moraes, que faleceu. Ele falou para mim: Marcelo, né, sempre quando você for ministrar, leia o texto, explique o texto e aplique o texto. É regra? Não. Mas eu peguei isso para mim há muitos anos atrás e eu levo até hoje, né, esse detalhe aí nas mensagens que eu prego. Maravilha, perfeito. Então, para você que aí tinha dúvida, né, se estuda ou não estuda a palavra, se lê ou não lê, tá aqui o pastor Marcelo falando: leia. Eu também sou a favor de estar lendo, de estar aprendendo, porque a revelação é maravilhosa, mas nem sempre nós estamos, vamos dizer assim, sensíveis ao toque do Espírito ou à voz do Espírito Santo. E quem acredita que o Senhor age em tudo, de qualquer maneira, não é dessa maneira. Não vai dar certo. Se você não estudar, se você não ler, se você não se aperfeiçoar, o Senhor não tem como te usar. Essa que é a verdade. Pegando um gancho nisso, também eu tenho aprendido durante esses 3 anos, né, uma sistemática muito interessante com o pastor da nossa igreja. Ele falou uma coisa para mim também que eu guardei, né, e tento colocar isso em prática, e que também é a nossa convivência com Cristo, né, porque a nossa convivência também é uma forma de ensinamento, não só para as pessoas, mas também para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos usar aquilo que nós estamos vivendo naquele momento para poder transmitir à noite, né, em cima do altar. Às vezes você é convidado para ministrar uma palavra, mas você está em pleno trabalho.
plena faculdade, né, num hospital fazendo uma visita, alguma coisa, e às vezes, né, você pegou a Bíblia para ler ali 15 minutos, 20 minutos, né, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando nós temos uma vivência com Cristo e conhecemos, né, a palavra, o Espírito Santo se encarrega de nos fazer lembrar tudo aquilo que um dia nós já lemos. Isso mesmo, que é o que a gente chama de testemunho de vida. Isso. Usa o seu testemunho de vida. E é o que a gente vai usar agora. Pastor, vamos lá. Fala pra gente, então, dentro da trajetória que o senhor tem de vida, de tudo que o senhor viveu até agora, claro, a gente não vai lembrar de tudo, mas espero que o Espírito Santo lembre alguma coisa dessa parte. O que o senhor poderia dizer o que é fé? Inclusive até a camisa do senhor tá aí, ó, fé, lindo, né? O que é fé? Por que eu trouxe essa pergunta? Porque nos dias de hoje a gente está vivendo muito o imediatismo, né? Então a tecnologia está trazendo isso. Então tudo que a gente precisa, uma ligação muito rápida, WhatsApp, às vezes a gente envia uma mensagem pelo WhatsApp, não demora 2 minutos, a gente já está desesperado pela resposta. A pessoa não vê, a pessoa não responde. Então a gente está no imediatismo. Eu sou da época de carta, que eu mandava carta e esperava 15 dias a carta chegar, 16 dias, 20 dias, às vezes um mês, dependendo do lugar que ela vinha. Hoje, se demora 2 minutos a resposta chegar, a gente já está xingando, já fica preocupado. Já fica preocupado, né? Fica bravo. E por que eu pergunto, então, o que está relacionado à fé, essa pergunta? Justamente por saber esperar o momento certo, por saber esperar, crer que aquilo vai acontecer, crer que é possível. E, claro, o Senhor, melhor do que muitas pessoas, melhor do que eu, sabe o que é fé em relação à trajetória de vida que o Senhor teve. Fala um pouquinho pra gente o que é isso. Júnior, esse tema é um tema interessante nessa pergunta, porque, na verdade, para mim, né, hoje, né, exatamente hoje, o momento no qual eu tenho vivido, né, aqui na igreja, tudo que eu tenho aprendido aqui na igreja, e o tempo que nós estamos vivendo hoje, não existe outra palavra se não for fé. Né? Esse é o verdadeiro significado das nossas vidas hoje. Porque, na verdade, a Bíblia ela é enfática em dizer, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, em todos os nossos atos, em todas as nossas situações, nós precisamos ter fé. Por exemplo, se você for para a Bíblia vai contar a história daquela mulher do fluxo de sangue. Né? Nós ficamos assim, lisonjeados com a fé daquela mulher. Só que se você for pegar minuciosamente, a Bíblia vai dizer assim que ela, através da sua fé, ela toca na onde? Na orla do vestido de Jesus. Isso que a Bíblia fala. Que imediatamente, né, o seu sangue estancou. Mas não fala que a sua enfermidade foi curada. A Bíblia fala que o seu sangue estancou. Né? Talvez, trazendo isso para os dias de hoje, né, muitas pessoas têm usado a fé em lugares, têm usado a fé em objetos, têm usado a fé na orla de alguém, né, sem saber que a fé é o quê? É ouvir a palavra, ou seja, é a palavra que nos promove a fé. Mas quando ela tocou na orla, e a Bíblia vai dizer que o seu sangue foi estancado, Jesus para. Aí ele pergunta, quem foi que me tocou? Quando ela revela, Jesus volta ao encontro dela e diz, então seja curada agora. Ou seja, se ele falou para ela, seja curada agora, então quer dizer que a orla do vestido de Jesus, naquele momento, apenas tinha estancado o fluxo do seu sangue. Né? Então nós precisamos entender, né, que nem... Às vezes o objeto, às vezes a cadeira, às vezes o lugar não é o suficiente. Né? Nós estamos colocando nossa fé nisso. Mas, na verdade, a nossa fé está relacionada naquilo que realmente nós estamos aprendendo, que é a palavra de Deus. E trazendo isso para as nossas vidas hoje, nós estamos vivendo, assim, um momento surpreendente, porque nós estamos aqui na C4 realmente colocando o pé onde não tem chão. O que isso significa? Fé, né? Exatamente isso, né? E assim, eu posso até ser um pouco saudosista, mas
Já conheci dezenas, centenas de pessoas e pastores que já me lideraram, já me pastorearam, que já me ajudaram. Mas hoje é impossível não falar de fé sem ver a atitude que os meus pastores hoje estão tendo e tomando e acreditando que Deus vai fazer, né? Nem sei se eu poderia falar isso, mas pouco tempo atrás a gente estava em um lugar de 160 metros quadrados e hoje, pela fé, né, Deus ele nos presenteou com um lugar aí de quase 1.000 metros, né, e o pastor Paulo André tem honrado a camisa, tem tido muita fé para poder tocar essa obra, e nós, né, como ovelhas, olhando, né, através do Espírito que ele é para nós, né, estamos seguindo o mesmo passo dele aqui neste lugar. Amém. E é provocador essa fé, né? Porque é que nem o senhor está falando. Começou por e aí contagia todo mundo. Sim. A fé que move as montanhas, né? Porque se pensar cada pessoa é uma montanha, você tem que conquistar essa pessoa através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai convencendo todo mundo, olha, vamos acreditar, é capaz. Exatamente. E eu acredito que quando todo mundo está no mesmo propósito, o Senhor honra. Porque Sim. É na multidão dos conselheiros que os planos se firmam, né? Exatamente. E a fé também, às vezes, ela provoca, né, as pessoas. Né? Por mais que nós temos que acreditar e ter fé, né, existem pessoas que conquistam a fé, passam a ter fé quando elas são provocadas. Como assim, Marcelo? Quando elas começam a ver nas outras pessoas. Né? Mais uma vez eu volto, a gente aqui é um exemplo puro, né? Porque Deus tem abençoado, eu não vou dizer assim um grupo de pessoas, mas esse grupo que Deus tem, de certa forma, abençoado, as outras pessoas estão enxergando isso, né? Estão dizendo, bom, se aquele ali está conseguindo, está conquistando, está avançando, está sendo elevado através da fé, então também posso. E aquela fé, né, é gerada dentro da pessoa e as coisas começam a acontecer. Estamos vivendo um tempo muito bacana, graças a Deus por isso. Amém, que Deus abençoe e continue. Continue. Esse é o intuito, salvar as vidas e isso. A gente precisa estar unidos, sim. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Essa é um pouquinho mais ousada. Mas, como a Bíblia fala que nós somos seguidores de Cristo, todo aquele que segue a palavra do Senhor é uma pessoa louca, né? Exato. A Bíblia trata os cristãos, fala que nós somos aos olhos do mundo louco. É loucura o evangelho de Jesus. Então, dentro desse sentimento de loucura, eu posso dizer que até o que a gente acabou de falar não é uma loucura, mas é ousadia. Isso. É uma ousadia. O que o senhor poderia falar aqui de estranho, sobrenatural ou misterioso, enfim, aquilo que o Senhor pediu, que Deus pediu para você, olha, Marcelo, eu quero que aconteça isso na sua vida, eu quero que você faça isso. O que de extraordinário que você falou assim, poxa, mas isso é loucura, isso que Deus já pediu para você? Na verdade, Júnior, assim, eu nunca tive o desejo, assim, ou o sonho, melhor dizendo, né, de pastorear uma igreja. Eu sempre trabalhei assim nos bastidores, sempre fui um auxiliar onde eu estive, né, sempre ajudei meu pastor em todo lugar. Já fui líder de jovens, já liderei alguns departamentos. Mas chegou um dia, né, que eu fui convidado, né, a dirigir uma igreja, né, assim que se fala no ministério onde eu pertencia, né? Você vai ser dirigente dessa igreja. E por várias vezes, né, eu fui convidado a dirigir, né, igrejas em portas fechadas, assim como a gente está, sabe? E eu sempre falei não, nunca aceitei. Né? Não sei se por medo ou se... Por algum motivo eu nunca aceitei. Só que chegou um determinado dia, me lembro como se fosse hoje, né, eram mais ou menos umas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, assim, eu estava no aniversário da minha sobrinha. Né, vou até mandar um beijo para ela, Ingrid, não falei dela ainda, né? Nós estávamos no aniversário dela e meu telefone tocou. E o pastor o meu pastor falou para mim, desce, né, que o pastor presidente quer falar com você. E eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa, né? A gente já fica desesperado, né? E nesse dia estava tendo uma reunião ministerial e eu tinha me justificado justamente por esse aniversário,
né? E acabei descendo, né, para a igreja, e no meio ali de várias pessoas ali, 200, 300 pessoas, não me lembro quantas pessoas tinha, ele me apresentou, né, como novo pastor daquela igreja. E ali foi o momento de eu não conseguir falar não. Porque falar não numa porta fechada para uma pessoa não é tão difícil, né? Mas falar não para um auditório de 300 pessoas, né? Então, naquele momento ali, né, eu comecei a ver minha vida mudada, muita coisa assim, né, perdendo a palavra, mas muita coisa louca começou a acontecer. Eu falei, meu Deus, né, será que realmente estou preparado para isso? Mas eu louvo a Deus, né, por esse dia, por essa oportunidade, por essa experiência, né, e muitas coisas boas aconteceram através desse sim, né, e a gente aprendeu muito, e tudo, né, que a gente aprendeu hoje a gente pode estar também auxiliando os nossos pastores aqui através disso. Ah, que legal, muito bom isso aí, e é um testemunho forte, né? E que eu digo forte, quantas vezes a gente diz não? Isso. Até o momento que Jesus fala assim, hoje você não vai dizer não, hoje você vai dizer sim. E aí o Senhor tem ali um momento contigo, claro, teve muita gente participando, mas é justamente aonde o Senhor sabia, Deus sabia que você não ia falar não. Exatamente. Aí ele falou assim, ó, então hoje à noite, né, às 7 horas o culto começa, né, e o Marcelo vai estar lá presente lá já. É bem desafiador. Eu digo que estar com pessoas acho que é a lição mais difícil que a gente pode aprender. A gente foi criado para ter relacionamento com as pessoas, viver em comunidade, em união com as pessoas, mas tratar, você pega uma igreja, onde, aí eu tenho que falar a verdade, onde você está ali, entre aspas, gratuitamente, ensinando gratuitamente, tratando as pessoas, e quando eu digo esse gratuitamente, é porque você se esforça muito, não é só um período, você está ali de manhã até a noite, até as 24 horas do seu dia, pensando no que falar, pensando no que pregar, lembrando da Maria, lembrando do João, o que você tem que levar de palavra. E então, são momentos da nossa vida que você poderia estar, lógico, tratando com a família, mas são momentos que você dispõe desses pensamentos que você poderia estar pensando na sua família, pensando em algo para você, para pensar pela igreja. Sim. E isso tudo que eu digo que é o gratuitamente, de graça você recebe e de graça você dá. Aí você chega diante da igreja e alguns ainda você não consegue agradar, que é o normal. Exatamente. As pessoas ainda olham e julgam, por isso que é loucura mesmo, por isso que eu falo que o evangelho é loucura. Poxa, você é louco, você vai lá falar para um monte de gente, você corre o risco ainda de o pessoal te xingar, não gostar do que você falar, enfim, mas são outros detalhes. Mas eu digo, tratar com pessoas é difícil. É difícil. Então você que está assistindo o podcast, volta a dizer, não xinga lá não. Na hora que for colocar o comentário lá, abençoa a nossa vida, hein? Não vem xingar eu e o pastor não, que a gente está tentando ajudar, tá bom? A gente está tentando... Mas é prazeroso, né, Júlio? É prazeroso, né? Assim, é um sentimento que, na verdade, é Deus que coloca isso na gente. Né? Deus que coloca... Porque, na verdade, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa nessa vida. Né? Poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Mas nós temos, além da chamada, o desejo, né? A vontade. E tudo isso se transforma em prazer. Né? Porque a partir do momento que a gente está por obrigação ou por alguma imposição, e não por prazer, né, talvez a convivência, né, fica um pouco difícil. Aí você começa a encontrar defeito onde não tem, né, olhar para a cara feia das pessoas onde não tem, né, começa a pensar que todo mundo está te rejeitando ou todo mundo está te apunhalando. Mas quando você faz por prazer, né, independente do que as pessoas vão dizer, vão pensar, vão falar, e vão falar. Essa é a grande verdade, vão falar. Você tem que estar sempre disposto a fazer. E tem uma história na Bíblia, né? Posso falar, né? Pode. Tem uma história na Bíblia, que é a história de Neemias, né? Eu gosto muito dessa história, gosto muito. Na verdade, eu passei a gostar mais dela ainda quando ela foi ministrada na nossa igreja, no outro templo, ali no outro prédio. Eu não me lembro o tema da mensagem, mas ela foi ministrada.
e depois daquela ministração eu comecei a comer a Bíblia através da história de Neemias. E muita gente fala do muro, né, que Neemias edificou, que ele era escravo lá na fortaleza de Suzã, servia ao rei e tudo tal, mas existe um versículo no livro de Neemias, eu não me recordo onde está, mas que ele fala assim, que todos que estavam ao redor de Neemias. Quando a Bíblia fala todos, ela quer dizer todos mesmos, né? Não quer dizer apenas aqueles que viram alguma coisa, não, quer dizer todos. Neemias estava na fortaleza de Suzã, passou pela floresta até chegar em Jerusalém, reuniu o povo para ajudar ele a reconstruir um muro, e um muro que não era pequeno, era uma obra assim muito louca, né, para ser feita. E a Bíblia fala assim que quando todos viram que tudo estava terminado, né, eles caíram no seu próprio conceito e reconheceram que foi Deus que fez aquela obra. Né? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que no meio da trajetória de Neemias, né, ele se entristeceu, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu injustiçado. Mas até aí, isso é até comum, isso acontece nas nossas vidas. Nem todo dia a gente está feliz. Sim. Né? Nem todo dia a gente está alegre. Nem por isso a gente deixa de trabalhar. Né? A gente vai deixar de congregar por causa disso? Muito pelo contrário. Mas o que me chama a atenção é que isso não foi capaz de parar Neemias. Mas aí o inimigo mudou a estratégia. Né? Começou a zombar dele, dizendo para ele que ele não era capaz, dizendo para ele que era poucas pessoas para muito serviço, dizendo para ele, você sempre foi escravo, quem é você para fazer uma obra como essa, trazendo para as nossas vidas, né? Você sempre foi, né, um corrupto, por que você está aqui na igreja? Né? Você sempre foi um traidor, por que você está aqui na igreja hoje? Está escondendo atrás da Bíblia? Né? Começaram a fazer chacota para Neemias parar. Mas a Bíblia vai dizer que lá de cima do muro as pessoas diziam para ele, desce, você não vai conseguir fazer. E eu fico tentando imaginar a reação dele com o dedo, dizendo, não, eu estou empenhado numa grande obra e não posso parar. Né? Aí a Bíblia fala que quando tudo estava terminado, todos caíram no seu próprio conceito e reconheceram que foi Deus que fez aquela obra. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que hoje, talvez as pessoas possam estar fazendo chacota das nossas vidas. Quem é ele? Quem ele pensa que é para estar ali? Sim. Né? Para estar em cima do altar, para querer ensinar alguma coisa, para querer... Sempre maltratou a família, sempre teve na beira de um bar, estava nas drogas, enfim, começa a tentar achar histórias do nosso passado, né? Sim. Mas depois que tudo tiver terminado, né, eles vão ter que reconhecer que foi Deus que fez essa obra. Aí eles vão falar assim, poxa, Júnior, que podcast maravilhoso, hein? Quantos milhões de seguidores? Aí você vai falar, foi Deus que fez essa obra. Foi Deus que fez essa obra. Nossa, Marcelo, você congrega numa igreja lá que é a melhor igreja da cidade. Foi Deus que fez essa obra. Nossa, mas agora você está indo para a igreja com a família toda, era só você antes. Foi Deus que fez essa obra. Amém. Você estava no bar lá bebendo e... foi Deus que fez essa obra. Então eu aprendo muito através dessa história que é muito edificante para a minha vida. E ela é mesmo, do modo como o senhor colocou agora, é muito boa, é um modo de ver que a gente ainda não tinha. Porque a gente olha para Neemias apenas na reconstrução, né? Sim. No trabalho que ele teve, que é muito árduo, né? E para mim, o exemplo que fica é o seguinte, é que na nossa vida, Júnior, né? Vou até falar para quem está em casa ali, né, essa palavra, na nossa vida, não pode se cumprir piadas. Nas nossas vidas tem que se cumprir promessas, né? E promessas de Deus. Amém? Muito forte isso. Muito forte isso. Muito forte. Não pode se cumprir piadas. Tem que se cumprir promessas. Isso aí. Muito bem. Pastor, gostei muito disso. Já aprendi, Já aprendi muito. Vamos lá. Peraí, porque piada você vai ouvir em todo lugar. Sempre. Piada você vai ouvir em todo lugar. A hora que você fizer um serviço mal feito em algum cliente teu, não porque você quer fazer, mas porque aconteceu, você vai ouvir piada. Sim. Se você der alguma mancada na sua vida, você vai ouvir piada, né? Talvez por alguma coisa do seu passado, você vai ouvir piada, né? Então, se essas piadas, né, edificar a sua vida, a gente não está no caminho certo. A gente acabou de falar de fé, né? Ou seja, né, eu aprendo aqui todos os dias que nossas vidas, as piadas não se cumpram, né? Mas sim as promessas.
E dentro dessa parte da fé e das piadas, isso é uma realidade hoje para mim, dentro da minha casa, da minha vida, da minha empresa. Muitas coisas do que hoje nós temos, que nós alcançamos pela misericórdia do Senhor, realmente as pessoas diziam, é impossível, não dá. É aquela velha história que a gente já conhece, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, mas a gente acaba vencendo. Mas é que a gente não conta os detalhes do que falaram, de como acusaram, de como apontaram. Os detalhes a gente não conta, porque os detalhes têm nomes. E aí, nomes aí a gente evita de falar. Sim. Mas quantas vezes pessoas do nosso lado, a gente em cima do muro tentando construir um muro, e as pessoas saem daí, desce daí. Sim. Aconteceu muitas vezes. Júnior, a nossa vida é uma via de mão dupla, né? Sim. A gente vai estar sempre indo e voltando por essa mesma via, né? Você pode, às vezes, cortar um caminho para chegar mais rápido? Até pode, mas nem sempre esse cortar o caminho, né, vai fazer você ser bem sucedido. Por quê? Porque às vezes se cortar um caminho pode estragar teu carro, pode furar teu pneu, pode machucar tua família. Sim. Né? E nós, né, a Bíblia fala em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 7, né, não há um homem justo na terra que não faça o bem e que nunca pecou. Se eu te perguntar para você, né, com certeza você vai falar, Marcelo, eu já fiz bem para tantas pessoas, mas você nunca pecou? Com certeza. E assim nas nossas vidas, né? E eu aprendo muito, e a Bíblia fala no livro do profeta Jeremias, que Deus, ele não nos escolhe desde criança, nem depois de grande, mas ele nos escolhe desde o ventre. A Bíblia fala que antes que Deus nos formasse no ventre, ele já havia nos escolhido. Mas só que o interessante, né, aí vem meu lado teológico, essa palavra antes significa prós. O que é isso, Marcelo? Antes, não é antes apenas de você ser um embrião. Antes que tudo isso aqui existisse. Antes que a tua igreja existisse. Antes que o céu existisse. Antes que os planetas existissem. Antes que tudo existisse, Deus já tinha te escolhido. Então nós lemos a Bíblia, né, porque a nossa Bíblia foi traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, se eu não me engano, nos anos de 1861, uma coisa assim, se não me falha a memória, né, mas há muito lésticos do grego, né, que existem vários significados. Você não vai ficar usando isso, às vezes, para o seu dia a dia ou para alguma mensagem que você está pregando. Mas quando você pega o detalhe e observa realmente o significado, olha que interessante, essa palavra antes, no grego, ela significa prós. E esse prós é o quê? Antes de tudo. Não apenas antes da sua mãe, não apenas antes do ato que a sua mãe teve com seu pai. Não, mas antes de tudo. Isso que é muito interessante. É lindo isso, né? É lindo. É lindo. Amém, amém. Vamos lá, senhor, vamos para a próxima aqui. Na trajetória da vida do Senhor, eu digo sempre na trajetória, no caminho que o Senhor teve até hoje. Alguma vez travou? Poxa, chegou aquele momento que não dá mais para ser cristão. Não consigo mais, já tentei, não dá, e a circunstância está acabando comigo e vou desistir. Não quero mais, vou abandonar tudo. Eu sei que muitas pessoas, quem está nos assistindo, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo que eram cristãs e abandonaram. Não conseguiram permanecer. Algum motivo, com certeza tem, não conseguiu permanecer. Na nossa igreja, onde a gente congrega, eu tenho muitas pessoas lá que, pós-pandemia, não voltaram. E, infelizmente, a gente vê a situação que estão e é triste. E nós oramos, pedimos para ter misericórdia, o Senhor ter misericórdia deles para que eles voltem. Mas não voltam, tá difícil. Tá difícil voltar essas pessoas. E a gente sabe que quando a pessoa conhece, se afasta e não volta, ela está negando o Espírito Santo, que um dia convenceu, e a gente sabe que o pecado contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Mas a gente sabe que a segunda a oportunidade de Jesus sempre dá a segunda oportunidade, volta, se arrepende e ande no caminho novamente. Teve algum momento que aconteceu isso na vida do Senhor?
Júnior, teve. Na verdade, né, a minha conversão ela já foi uma conversão bastante conturbada, né? Haja visto que eu fui criado na igreja, nasci praticamente na igreja, né? Eu era muito bebezinho quando minha mãe se converteu, né? E minha mãe sempre foi aquelas mulheres de círculo de oração, né? Mulher de oração, né? Independente da situação de pouco ou muitas pessoas na igreja, minha mãe sempre estava ali. E naquela época não era como hoje, né? Hoje nós temos escolinha, aqui na nossa igreja a gente trata como igreja da criança, né? O pastor Paulo ele ensina uma coisa muito importante que eu aprendi isso com ele também. A gente tem um costume de falar assim, essas crianças são a igreja do amanhã, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, creio que já, mas ele na verdade ele usa essa expressão ao contrário, ele fala, gente, as crianças é a igreja do hoje. Então nós tratamos aqui na nossa igreja, né, muito mais que escolinha, nós tratamos como igreja da criança mesmo, né? Eles aprendem a Bíblia, as coisas de Deus numa linguagem, claro, né, que eles conseguem compreender. Mas na nossa época não existia muito isso, né? A gente às vezes ficava dormindo no banco, debaixo do banco, não podia ter uma brecha para poder escapar da igreja, né, ir para fora, conversar, brincar lá fora e tal. E minha vida foi assim. Quando chegou a minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito novo, né, numa cerâmica. De 11 para 12 anos eu comecei a trabalhar nessa cerâmica. E aí a disposição mesmo de ir para a igreja já não era mais a mesma. E a gente acabou não tendo mais um convívio assim na igreja, e às vezes quando era meio que obrigado, né? E na adolescência depois acabamos parando. Só que tudo que eu fazia de errado na minha vida, né, eu sentia não um arrependimento, mas eu sentia uma espécie de remorso voltando para casa, né? Por quê? Porque eu sempre ouvi. Talvez eu não conhecia o Deus como hoje, mas eu sempre ouvia minha mãe falar. Eu sempre ouvia minha mãe orar, sempre ouvia minha mãe fazer. Minha mãe, eu me lembro que quando muito pequeno, né, hoje se você for cantar uma música, um hino, se você olha na internet, a letra está ali. Você pode usar o celular, ou a tela, ou imprimir e usar a letra. Mas naquela época não tinha, minha mãe tinha um gravador, e ela ouvia a música, o hino da Mara Lima, 20 vezes, para escrever uma estrofe. E quando ela tinha dúvida do que ela estava escrevendo, ela voltava, ela rebobinava a fita, dava um pause e escrevia. Soltava, dava um pause e escrevia. Isso também nos aproxima de Deus. Por quê? Porque hoje, naquela época, a gente não passava o olho na Bíblia rápido como a gente passa hoje, né? Então, esse ato, essa atitude, claro que a tecnologia não era como hoje, né? Essa atitude, esse ato, faz com que você conheça o que você vai falar com mais propriedade. Porque se você está escrevendo a punho, voltando aquilo que você ouviu, quer dizer que você está tendo propriedade para falar aquilo que você ouviu ou para cantar. Sim. Né? Então eu me lembro muito dessa época aí, né? E na minha adolescência aí a gente acabou se afastando da igreja. Paramos assim, radical mesmo, e eu decidi que eu não ia ser cristão. Que eu nunca seria cristão, que eu não ia seguir os passos da minha mãe, que eu não ia para a igreja e tal. Só que essa semente foi plantada, né? Essa semente, um dia ela foi plantada em nossas vidas. E eu me lembro que uma vez a gente estava passando por um momento assim, eu já estava casado já, um momento muito difícil, né, na nossa vida particular, financeira e no nosso casamento. A gente era muito jovem e fazia muito pouquinho tempo a gente tinha casado, que eu tomei uma decisão de sair de um trabalho e tal, porque aquele trabalho estava me segurando muito devido a algumas situações, e minha esposa concordou, e eu peguei esse dinheiro para poder fazer um curso, e eu fiz durante 3 semanas um curso na cidade de Monte Alto, Vista Alegre e Pirangi. Então durante 3 semanas eu fazia esse trajeto, Monte Alto, Vista Alegre e Pirangi. Eu não tinha carro, eu peguei um carro emprestado, porque minha irmã tinha um carro na época, e fiz faltando poucos dias para terminar, eu voltava da cidade de Vista Alegre, né? Eu paguei o pedágio ali, não sei se vocês conhecem, você vai ter um pedágio ali. Sim. Né? E aquele pedágio tem uma espécie, depois que você passa o pedágio, é uma espécie de serra, né? É uma subidinha assim, pequena, mas bem inclinada. E minha irmã tinha um carrinho Uno na época, né? E o Uno demorou para subir aquela subida, nisso
vieram algumas pessoas de moto, né, e me assaltaram. Né, me assaltaram ali, me levaram, né, para o meio do mato, isso já era de tardezinha para noite, né, me levaram para o meio do mato, né, me bateram muito, rasgaram toda a minha roupa, pegaram todo o dinheiro que eu tinha, não era muito, mas pegaram todo o dinheiro que eu tinha, começaram a dar cavalo de pau com o carro da minha irmã, né, e vamos matar, aquela coisa toda e tal, e me fizeram tomar 3 litros de cachaça que estava no vidro. Né, e me deixaram seminu, me bateram e tal. E eu apaguei e acordei, já de madrugada, no meio daquele mato ali, todo machucado, sanguentado, né, com a roupa toda rasgada, sem sapato, sem nada. E graças a Deus que o carro da minha irmã estava ali. Né, aí fui pegar o carro estava na reserva. Começou a piscar a luz da gasolina. Aí nisso eu comecei a falar com Deus. Ali, né, de frente com a morte, eu comecei a falar com Deus, né, pedindo para Deus, não mais uma, mas uma chance, né, Deus, dá uma chance, porque eu sei que se eu morrer aqui hoje, né, eu vou morrer sem salvação. Sim. Eu sabia já, né, que se eu morresse ali, eu morrer sem salvação. Eu falei, se eu tomar um tiro aqui, né, vai demorar dias para alguém me achar aqui, não vou conseguir ir embora, e eu vou morrer sem salvação. E ali eu falei com Deus, Deus, se eu conseguir sair dessa, né, eu vou te servir. Eu vou para tua casa, vou procurar uma igreja, eu vou aceitar Jesus e vou viver uma vida com Cristo. Júnior, confesso para você que depois que tudo passou, né, foi muito desafiador eu sair daquele lugar, encontrar o caminho de volta, porque o carro estava na reserva, estava muito assustado, muito machucado. Depois que eu consegui ter acesso à rodovia, né, por graça de Deus, eu encontrei um conhecido, a gente estava falando em off agora do Rogério, né? Sim. Que ele é salva-vidas, e eu encontrei um conhecido que trabalhava no DR, com um caminhão, na rodovia, ele me socorreu, né, colocou gasolina no carro, e eu consegui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa, minha mãe já estava, né, na rua, lá na esquina, preocupada comigo, até se explicar que focinho de porco não é tomada, né, a gente já não tinha uma fama muito boa, e eu cheguei tudo machucado ali e tal, e minha mãe falou, eu tinha acabado de sonhar com você. Olha só. Né, que Deus estava te dando livramento, e assim. Passou um tempo, um bom tempo ainda, aí eu comecei a frequentar a igreja. Né, e as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Né, eu e minha esposa, a gente se batizou no mesmo dia, nós dois juntos. Né, foi assim uma alegria muito grande, onde toda a minha família estava ali. Porque eu vim, né, eu nunca fui viciado em drogas, mas eu vim da droga. Né, eu vim do crime, da bebida. Eu nunca tive vício, nunca fui preso, mas eu vim daquele submundo, né, da prostituição, muitas coisas assim que não agradava a Deus, né? E minha mãe, ela sempre era enfática a dizer, ela dizia para mim assim, e para meus irmãos também. Ela falava, eu prefiro ver você no caixão, eu chorar uma vez só, do que ter que chorar a vida toda, né, na cadeia, ou por ver você numa situação, né, nas drogas, enfim. Minha mãe sempre bateu nessa tecla. Hoje, né, é até difícil a gente ouvir esse tipo de palavra. Né, porque hoje o mundo está muito mimimi, né? A gente tem que ter um certo cuidado com tudo, mas eu vim de uma época assim. Né, minha mãe falava, ó, eu prefiro ver você no caixão, eu vou chorar uma vez só. Nesse inteirinho, a gente foi para a igreja, nos batizamos juntos e as coisas começaram a acontecer muito rápido. Né, já começamos a trabalhar com jovens, fui terceiro, segundo, primeiro líder de jovens, fizemos muitos trabalhos, né, fui consagrado à obreira da igreja, né, com muito pouco tempo, e eu nunca experimentei uma discórdia. Eu nunca tinha experimentado nenhuma decepção. Eu nunca tinha experimentado uma rejeição, né? E depois de muito tempo, já bem maduro na fé, né, achando que eu já sabia de tudo, que eu já tinha pregado em vários lugares, para públicos pequenos, para grandes públicos, enfim, né, achando que nada mais me abalaria, eu confesso para você que nós passamos sim por um momento muito difícil nas nossas vidas, né? E esse momento difícil, eu até me emociono em falar que ele foi tão difícil que eu não cheguei a pensar em abandonar, mas de uma certa forma, por um período, eu acabei abandonando, né? Tudo que eu demorei durante 10 anos para conquistar, né? Não é demérito para ninguém, tá? Mas eu paguei aluguel durante 10 anos. Não é demérito para ninguém pagar aluguel, mas todo mundo sonha
ou pelo menos a maioria, sonha em ter uma casa própria. Sim. Né? Sonha em ter um carro, sonha em ter uma família, uma vida financeira estruturada, ou pelo menos organizada. Né? Então tudo que eu demorei para conquistar durante 10 anos, toda a consequência que eu herdei dos atos que eu cometi antes de aceitar Jesus, que eu arrastei para a minha vida, para o meu casamento e para a minha vida cristã, porque não é porque você aceitou Jesus hoje que no salário de dedo tudo se apaga. Não, muito pelo contrário, as consequências elas se arrastam para as nossas vidas, essa é a verdade. E depois que tudo estava organizado, depois de 10 anos, talvez um pouco mais ainda, eu creio, de 10 anos, eu já estava bem sucedido no meu trabalho, né, bem tranquilo no meu trabalho, com um salário legal, tinha conquistado a minha casa própria, né, meu ministério estava deslanchando, graças a Deus. E eu me lembro que a minha filha era muito bebê, ela nasceu com um probleminha, talvez isso possa ficar para uma outra hora, quem sabe se minha esposa vier fazer, ela pode contar com mais detalhes que eu. E nós enfrentamos ali um período, né, com ela em vários hospitais, e ela conseguiu fazer uma cirurgia, né, Deus restaurou. Quando estava tudo tranquilo, que eu falei, bom, agora sim, minha vida está boa, né, veio onde Satanás veio, né, e deu uma rasteira na gente. Né, por algum motivo, eu acabei abandonando tudo, saí de casa, né, peguei uma troca de roupa, peguei um colchão velho e fui viver sozinho num quarto de 2x2. Rapaz. Durante 8 meses, Júnior, eu fiquei dentro daquele quarto. Né, deixei minha esposa com a casa que eu tinha comprado, que a gente tinha comprado, minha filhinha bem pequenininha, né, e através disso eu decepcionei muitas pessoas. Né, decepcionei minha esposa, decepcionei, por mais que minha filha era bebê, né, eu creio que eu decepcionei minha filha, decepcionei minha mãe, decepcionei meus pastores, meus líderes, as pessoas que eu liderava, né, as igrejas que eu trabalhei, que eu dirigi, e eu fiquei 8 meses, né, dentro desse quarto. E eu não tinha força para trabalhar, eu não tinha força para voltar para casa, era numa outra cidade ainda, para você ver. Nossa. A noção era numa outra cidade. E sempre que eu estava naquele quarto, eu sentia vontade de vir para Jaboticabal, para ficar junto da minha família. E quando eu vinha para Jaboticabal, alguma coisa, quando eu chegava em casa, alguma coisa me tirava de casa. Não, aqui não é teu lugar. Volta para onde você estava. E por várias vezes ali, né, eu tentei contra a minha vida, né, quando a gente fala que cristão não tem depressão, que cristão não pode passar por situações, né, desse tipo, né, eu enxerguei e vivi isso de frente. Né. E as únicas pessoas, claro que eu não vou aqui generalizar e também não vou culpar ninguém pelos atos que eu cometi, né, mas as únicas pessoas assim, que nunca desistiram da minha vida, né, foi a minha esposa e a minha mãe. Né, sempre estiveram do meu lado, orando, me ajudando, me apoiando, né, e abrindo as portas para mim sair daquela situação. E eu me lembro que num determinado dia eu acordei à noite convulsionando, né, vomitando, passando muito mal, né, e comecei a engolir aquele vômito, sabe? Comecei a passar mal e ali, né, como da outra vez, antes de conhecer a Cristo no assalto, ali mais uma vez eu vi a morte de perto. Né, e Satanás falou no meu ouvido, falou, aqui, hoje é o seu fim. Né, você vai morrer aqui e ninguém mais vai te achar, porque ninguém sabia onde eu estava. Nossa. Ninguém sabia onde eu ficava, onde era esse quarto. Ninguém sabia, só eu. Falou, aqui ninguém mais vai te achar. Só vai te achar a hora que o cheiro alastrar. Ele falava assim no meu ouvido. Né, e nisso eu peguei o telefone para mandar uma mensagem para casa. E isso nunca acontece. Quando eu peguei o telefone não tinha bateria. Nossa. Nunca acontece isso. Eu peguei o telefone não tinha bateria. Júnior, eu lutei a noite toda comigo e com o diabo dentro daquele quarto. Mas quando a noite terminou, quando o dia raiou, eu consegui tomar um banho, eu tomei uma decisão que nunca mais eu passaria por aquilo. Se a minha esposa me aceitasse de volta, se a minha mãe me aceitasse de volta, né, a minha igreja me aceitasse de volta, né, eu ia viver e fazer coisas que eu nunca fiz para Deus. Só que nesse período, né, o olhar da dúvida das pessoas, né, te machuca muito. Sim. Né, por mais que a gente às vezes prega, olha, não dá atenção para isso, acabei de falar aqui, né, não dá atenção para as piadas e tal, mas machuca, a gente é ser humano. Só que a gente precisa ser tratado. E eu, na verdade, durante muito tempo, né, sempre achei isso um absurdo, sempre achei que um cristão maduro, um cristão já com anos de caminhada, com muitas experiências,
tiraria isso de letra, mas eu não conseguia tirar, eu não conseguia vencer. Mas aí, né, você é um pouco saudosista, Deus mais uma vez, né, colocou dois anjos no nosso caminho, né, que foi o pastor Paulo André, a pastora Simone, né, que nos ajudou, entendeu o nosso caso, entendeu a nossa história, abriu a porta da casa deles para nós, né, onde eu pude contar tudo o que aconteceu nas nossas vidas, com mais detalhe do que aqui ainda. Sim. Né? E nisso comecei a frequentar a C4. Por quê? Porque não estava tendo cultos nas igrejas, a pandemia estava muito forte, não estava tendo culto, né? Na minha igreja não estava tendo culto, então era só culto online. E na C4, o pastor ele adotou assim, que todo domingo a igreja ia ficar aberta, com ambiente de culto, preparada como se estivesse tendo culto para 200, 300, 500 pessoas. Ia ter um louvor, a Santa Ceia ia estar ali. Você poderia passar na igreja durante um período das 7 às 9, fazer outro momento de oração, fazer outro momento de leitura, ter devocional, meditar no louvor, tomar a Santa Ceia e ir embora para sua casa. Né? 10, 15 minutinhos. Né? E eu creio que num dos piores momentos que eu tive na minha vida assim, cristã, né, esse momento me ajudou muito. Às vezes, você acabou de falar que as pessoas, durante a pandemia, muitas pessoas não voltaram. Para mim, né, esse período da pandemia com Cristo serviu muito, porque fez eu me aproximar demais de coisas que eu nunca tinha me aproximado. Vou te dar um exemplo. Deus. Desculpe eu me alongar, mas eu vou te dar um exemplo. Não, pode falar. Eu sempre fui cristão, eu sempre estive no altar, sempre estive no púlpito. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já ministrei, de quantas vezes eu já preguei, em quantos lugares eu já fui. Né? Mas eu nunca consegui entrar na casa de uma pessoa. As pessoas nunca conseguiram entrar na minha casa, porque eu sempre fui muito fechado para isso. Né? Eu sempre fui muito fechado. Eu não era de visitar o meu pastor. Os meus pastores não me visitavam. Né? Eu não mandava mensagem para ninguém, não ligava para ninguém. A gente só ia se ver nos cultos. Né? Ou se realmente precisasse assim, de alguma coisa específica, né? E que me convidasse, que me chamasse. Tá? Mas eu sempre levei uma vida assim. E nessa pandemia, como chama a palavra? Quando as pessoas se trancaram dentro de casa, que todos os lugares ficaram sem pessoas, as igrejas ficaram sem pessoas, né? E eu tive essa proximidade do pastor Paulo e da pastora Simone, né? Nesse período, né? Eu falei, então eu vou deixar ser tratado. Eu falei comigo e com a minha esposa assim, esquece o púlpito. Esquece o microfone, esquece o auditório, esquece as pessoas que a gente, entre aspas, tem que ajudar. Nós precisamos de ajuda. Então eu estendo isso para as pessoas que estão em casa, às vezes as pessoas precisam de ajuda, só que elas não têm coragem de admitir. Eu muitas vezes precisei de ajuda para muitas coisas, e eu achava que eu sempre ia dar um jeito de sair. Só que até que chegou um dia que eu não estava mais conseguindo sair desse buraco, desse fundo do poço onde minha vida estava. Né? Mas Deus usou uma pessoa que muitas pessoas, hoje talvez não, mas muitas pessoas já têm preconceito contra ele, contra ela, contra o ministério. Né? Muitas pessoas já olharam torto para o pastor Paulo André, a pastora Simone, pelo trabalho, né? Porque eu acho que quando ele veio aqui, ele contou um pouco do ministério dele, da vida anterior dele, antes de conhecer Cristo, né? E através deles, é uma pessoa que nunca imaginei que eu estaria perto, nunca imaginei. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 até o 29, né, que realmente Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas vis e as desprezíveis, a Bíblia fala, e as que não são, para confundir as que são. Né? Então o pastor Paulo André, a pastora Simone, com muito carinho, com muita dedicação, estendeu a mão para mim, estendeu a mão para minha esposa, e através do cuidado deles, cuidado mesmo, cuidado de passar horas na minha casa, de a gente posar junto em lugares, né, que a gente começou a conseguir se abrir, né, as feridas foram sendo tratadas, né, meu casamento não tinha acabado, mas ele foi restaurado, vamos dizer assim. Sim. Né, e hoje a gente vive uma vida, né, no qual eu nunca pensei em viver. Hoje pessoas frequentam a minha casa, eu consigo frequentar a casa de pessoas, consigo trabalhar com pequenos grupos, com célula, que é a visão da nossa igreja,
né? E graças a Deus por isso. Talvez, né, como eu disse, as consequências elas se arrastam pelas nossas decisões, mas talvez, né, de alguma maneira Deus já tinha determinado isso para as nossas vidas. Amém. 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 Forte e bem inspirador também. Eu acredito que quem está ouvindo a gente, assistindo a gente em casa, se entendeu tudo certinho, como você falou, que deve estar trabalhando muito a mente agora e já se viu em alguma situação dessa também. Que eles possam procurar alguém, né? Sim. Procurar os pastores, né, os líderes, e deixe ser cuidado. Independente da tua... É ali que eu falo, né? Independente da tua posição eclesiástica. Independente se você é um simples membro ou já ocupou grandes cargos na igreja, pastores, enfim. Né? Nós precisamos deixar ser cuidados. Sabe, Júnior, quando nós deixamos ser cuidado, as nossas feridas elas são estancadas. Porque quando nós cuidamos de pessoas feridos, machucados, né, automaticamente nós vamos passar por lugares e vamos deixar o rastro do nosso sangue. Né? Pessoas feridas não conseguem cuidar de pessoas feridas. Então eu me deixei. Eu me lembro que quando eu fui no escritório do pastor Paulo André, tudo que eu tinha, né, comecei falando aqui no podcast, né, que fiz teologia aqui, ali e tal, não sei o que, tudo que eu tinha de diploma, de carteirinha, de indicações, tudo que eu fiz, eu coloquei numa pasta, entreguei na mão dele, falei, eu quero congregar apenas. Se eu conseguir congregar, as outras coisas, né, Deus vai fazer na minha vida. Né, então, o orgulho de ser, de ter a posição, de ter a credencial, tudo isso é muito bom para as nossas vidas. A Bíblia fala que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Sim. Sabe, é importantíssimo isso, muito importante. Louvo a Deus que pessoas que começaram depois de mim já estão na minha frente. Louvo a Deus por isso, né? Tem sim que correr atrás, tem sim que alcançar. Mas, né, se chegar um determinado momento da vida, tiver ferido, tiver machucado, não continue, né? Deixe ser curado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou dar um passo atrás, eu vou estacionar. Não. Né, no mundo esportivo aí se fala que quando você dá um passo atrás, você não está parado, você não está estacionando, você está apenas pegando impulso para voos maiores, né? Que eu creio que hoje talvez eu não tenha, né, o cargo eclesiástico que as pessoas sempre sonharam para mim. Talvez hoje eu ainda não tenha a posição que muitos que se espelharam em mim eu tenha, mas hoje eu estou vivendo aquilo que eu sou. Né? Eu não estou mais vivendo aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Hoje eu vivo aquilo que realmente Deus quer que eu seja. Exato. É isso aí. Muito bem. Hoje, antes de vir para cá, estava conversando com um amigo meu e ele tem uma posição numa outra igreja. E ele contando um pedacinho da história dele, aquele pedacinho que a gente acaba não conhecendo, né? E depois a gente só conhece num bate-papo mesmo. Ele falou que ele passou por um momento de depressão também e ele até chegou um dia a sair da empresa, estava desesperado, estava realmente ruim. Foi o ápice, ele não queria mais nada, ele não queria saber de mais nada. E ele, um líder dentro da igreja, um homem muito abençoado, também a mesma situação que o senhor contou aqui, só que com ele foi mais leve, né? Vamos dizer assim, ele não fez tudo isso que o senhor fez. Mas eu falei, cara, porque você não me ligou? É um amigo meu. Eu falei assim, eu também sou um cristão, mas antes de ser cristão eu sou humano, eu sei que a gente vai passar por isso. E ele falou, eu nem lembrei. Eu falei, então da próxima vez lembre, você pode ligar para mim. Eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. E é isso que o senhor está falando. A gente tem que ter pessoas, e às vezes o que acontece? As pessoas dentro da igreja, quando está mal, pensa que as pessoas que mais próximas são as pessoas dentro da igreja. E às vezes não é só dentro da igreja que você consegue, porque dentro da igreja a gente vai ouvir muita palavra. De repente, se você contar a sua história, você vai ouvir a palavra. Não que seja errado, mas talvez seja um momento que você não precisa ouvir a palavra, mas você precisa de alguém ser humano e entender o que você está passando. Porque a gente passa coisas terrenas humanas. Sim. E às vezes a gente precisa de alguém que entenda o que a gente está passando, e às vezes é só ficar ali, olha, vem cá, vou tentar te ajudar. E claro, a gente vai ouvir a palavra. Mas, senhor ruim, como eu também já fiquei ruim dentro da igreja, eu também desanimei.
a gente ouvia a palavra e a palavra não fazia efeito. Exatamente. A gente precisava de um outro remédio que não era a palavra, e Deus sabia disso, e Deus permitiu a gente tomar esse outro remédio. Então, por isso que eu digo que, às vezes, dentro do ministério, se você está passando alguma situação, chama alguém para conversar, mesmo que seja alguém dentro do ministério, não tem problema. Chama alguém, para não chegar nessa situação de você querer abandonar tudo, parar com tudo e de repente aí, mesmo que a gente não queira, a gente desagrada muita gente. Exatamente. E os olhares mudam. Sim. Eu sei que mudam. Até uma dica aqui, né, para quem está em casa ou para quem tem uma igreja ou lidera algum departamento, uma coisa que a gente está adotando aqui na nossa igreja, né, que o pastor ele tem prezado muito. Às vezes a visão geral das pessoas está muito concentrada no pastor, na pastora. Ou só a igreja só tem pastor, ou só tem pastor, enfim, no líder principal. Só que às vezes só o pastor ou só a pastora não é suficiente para alcançar todas as pessoas. Né? Ele vai alcançar a maioria das pessoas, talvez de uma forma coletiva, ministrando uma palavra, ok? Mas hoje, aqui na nossa igreja, na C4, né, nós estamos com um trabalho, né, de pessoas para cuidar de pessoas. Por quê? Porque às vezes o pastor fala uma coisa, Júnior, e eu peguei isso para mim, eu uso muito nas minhas mensagens. Você, Júnior, né, foi chamado por Deus e tem um grupo de pessoas que só você consegue alcançar. Eu não consigo. Sim. Por mais que você hoje está numa igreja alicerçada, grande, linda, bela, como é a Arca da Aliança, com a pastora, meu Deus, sem palavras, você vai alcançar pessoas que ela não vai alcançar. Sim. E aqui é a mesma coisa. Ela pode alcançar até mais? Pode, mas existem pessoas específicas que você vai alcançar. Sim. Existem pessoas específicas que eu vou alcançar. E é isso que nós estamos trabalhando aqui, né? Tem pessoas que têm sido levantadas, treinadas para quê? Pessoas que cuidem de pessoas, justamente, né, para não chegar no ponto que eu cheguei, ou chegar no ponto que esse amigo seu chegou, e não chegar no ponto no qual muitas pessoas, talvez, que nos ouvem agora, ou que vai ouvir, ou assistir esse podcast uma outra hora, estão passando, né? Porque eu tenho uma palavra que o tema dela é o seguinte: quem somos por debaixo da nossa armadura? Eu até ministrei essa palavra esses dias atrás, e eu falo assim que muitas das vezes nós nos escondemos, né, por debaixo dessa armadura. Qual é essa armadura? Talvez é a função que você exerce na igreja, talvez é o cargo que você tem, é um instrumento que você toca, é a empresa que você lidera, enfim, o departamento. Né? Não é que necessariamente tudo que você esconde possa ser pecado, mas existem situações, né, que só você e Deus sabe. Sim. Só você e Deus sabe realmente o que você passa. Às vezes nem a sua mãe, nem o seu pai, nem a sua esposa. Às vezes sabe de particularidades que você enfrenta e assim vice-versa. Então eu faço essa pergunta: quem somos por debaixo dessa armadura? Então por isso nós precisamos deixar ser curado. Aquele homem, lá no livro dos Reis, capítulo 5, que é o Naamã, né, que ele ouviu a palavra. 2 palavras, na verdade 3 palavras. Ele ouviu a palavra da menina, ele ouviu a palavra da esposa, e ele ouviu a palavra do profeta. Só que a palavra do profeta veio com mais dureza. A palavra da menina veio dizendo: quem dera se ele conhecesse o profeta que tem em Samaria. A palavra da esposa disse: a menina disse que lá em Samaria tem um profeta, por que você não vai lá? Ou seja, a menina disse: quem dera, a esposa orientou. Quando ele foi até o profeta nem o recebeu. Deu uma palavra dura para ele. Falou: vai lá no pior rio que existe na cidade, se lava, que você vai ser curado. Tira a tua armadura. Tira tudo que te esconde. Fica despido. Deixa todo mundo ver o que tem aí debaixo. Só que ele não quis. Ele falou: não vou entrar aí não. Nesse rio, não vou entrar aí não. Há um paradoxo que fala que Nazaré era uma das piores cidades de Israel, da Palestina daquele tempo. Né? Nazaré, comparada com São Paulo nos dias de hoje, é como se fosse Rio Tietê, o pior lugar da cidade. Aí alguém vai dizer assim: ué,
será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim. E comparar a podridão do Jordão naquela época com Nazaré, era pior ainda. Aí ele vai dizer, ué, será que onde eu moro não tem lugares melhores do que esse para mim se lavar? Sim. Né? Às vezes a gente, mesmo machucado, mesmo cheio de marcas, mesmo cheio de ferida, pecado ou não, se for pecado, pior ainda, pecado ou não, às vezes quando a gente ouve uma palavra como essa, aí que a gente veste a armadura, coloca a carapuça e vai embora e não deixa de ser curado. E ele ia fazer isso. Aí teve o servo dele. Exatamente. Que o ajudou. Só que pessoas do lado dele, pessoas que cuidem de pessoas. Quem era os servos para cuidar daquele homem, gente? E talvez você que está me ouvindo agora falando, Marcelo, mas eu sou um pastor, eu sou um evangelista credenciado, eu pago a minha mensalidade, todo mundo me olha como, né, o tal. Exato. E eu vou dar ouvido? Não. Deixa do jeito que está, pelo menos ninguém precisa saber. Às vezes você pode chegar numa situação até pior do que a minha, né? E Satanás concretizar a obra dele. Aí quando Naamã dá ouvido, a Bíblia diz que ele mergulha, né? E depois, no final da história, todo mundo conhece, né? Ele sai curado. Mas não foi fácil. Ele ouviu, a maneira de dizer, quem dera, ouviu o conselho da esposa, mas quando ele chega, ele não ouviu o que ele queria ouvir. Não vou te atender não. Vai naquele rio sujo lá. É lá que você... Não, lá eu não vou. Vai sim, senhor. Porque se o senhor não for, né, o senhor vai continuar com essas feridas aí. Então, nós precisamos não deixar, né, ser tratados. É assim que funciona. Muito bem, muito bem. Pastor, vamos lá. Caminhando agora já para o final do nosso podcast. A palavra tá gostosa, tem muita coisa, eu acredito, para a gente aprender junto. Mas justamente, o senhor já falou muita coisa aqui, mas para quem está em casa, o que o senhor diria para aquela pessoa que ainda não é cristã? E aqueles que são cristãos, a gente já falou bastante aqui, né? Do momento, porque a gente falou desses momentos, de um cristão que saiu e voltou. Uhum. Mas aquelas pessoas que ainda não são cristãs, ou olha meio ainda com curiosidade, ainda é simpatizante, deixa um recado para essas pessoas. Deixo sim. Júlio, você sabe que a nossa vida, ela é feita não apenas de momento, mas também é feita de fatos e fatos concretos. Por exemplo, eu sou um homem casado há 19 anos com minha esposa, com a Michele, né? Louvo a Deus pela vida dela, uma mulher que tem muita força, né? Muita força mesmo, e eu admiro que talvez tenha até mais força do que eu, né? Em vários momentos da nossa vida, né? Às vezes as pessoas veem a gente com microfone, né? Mas a verdadeira oradora da nossa casa, né, é a minha esposa. Então eu sou grato a Deus, né, por esses 19 anos de união, 23 anos que a gente está junto, né? A gente namorou e noivou durante 4 anos. E como a nossa vida também, né, num período antes do cristianismo foi uma e depois foi outra, fica fácil, né, falar para você que está em casa, você que vai assistir esse podcast depois, né, sobre o cristianismo. Por que ser cristão? É claro que hoje o mundo gospel está muito na moda, mas ser cristão é muito mais do que ser gospel. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Talvez ser gospel é apresentar para alguém uma religião, né? Mas nós não queremos apresentar para alguém uma religião. Nós queremos apresentar para alguém Cristo, um estilo de vida. O que esse estilo de vida pode nos proporcionar? Uma mudança radical no nosso interior, primeiramente. Porque a palavra do Senhor vai dizer, né, que Deus contempla aquilo que nós somos por dentro. 1 Samuel capítulo 16, né, quando Davi é escolhido. Então Deus ele contempla o que nós somos por dentro. A Bíblia vai dizer que Davi escreve em um dos seus salmos, eu não me recordo agora, ele vai dizer assim: eu sou, ou melhor, eu estou como um vaso quebrado. Ou seja, se nós estamos como um vaso quebrado, quer dizer que o vaso quebrado também serve. Talvez você que me ouve aí hoje está quebrado financeiramente, está quebrado
na sua vida sentimental, está quebrado na sua vida profissional, está quebrado em várias áreas da sua vida. Aí Davi vai dizer assim: eu estou como um vaso que está quebrado. Aí eu aprendo que um vaso, mesmo quebrado, ele também serve. Por quê? Porque na mão do oleiro, a Bíblia vai dizer no versículo seguinte, ele pega, coloca na roda de novo e começa a dar uma nova forma, uma nova estrutura. Então, falar de Cristo para alguém é muito fácil, né? Não é apenas uma religião, não é ser gospel, mas sim ser um seguidor de Cristo e ter um estilo de vida, e ter todos os problemas não apenas solucionados, porque Deus não é um gênio da lâmpada para poder realizar os nossos desejos, não é isso, né? Mas andar com Cristo, né, é saber que nós vamos passar por situações, é saber que nós vamos passar por adversidades, é saber que nós vamos ter obstáculos, mas é crer que nele nós somos mais do que vencedores. Amém! Ô, glória! Isso é bom. E é lógico, a gente sempre deixa esse recado aqui para as pessoas que ainda não são cristãos. Eu digo que é tempo dessas pessoas e as demais também abrirem os olhos espirituais, né? Assim como o vaso na mão do oleiro, ele pode ser reestruturado, eu acredito também que a visão das pessoas poderiam mudar um pouco. A gente poderia tornar essa visão um pouco mais clara, não colocar evangélico, católico, espírita. Acredito que quando as pessoas abrirem os olhos para Cristo, aí as coisas vão fluir mais naturalmente, elas vão começar a entender. Deixa eu pegar um que você está falando, Júnior. Nós estamos fazendo um trabalho, né, aqui na nossa igreja, chama Casa de Paz. Não sei se você conhece o trabalho. E eu estou fazendo toda segunda-feira um trabalho como esse numa casa específica, né? Aqui esse trabalho é levar paz nas casas das pessoas, né? A gente vai lá, faz uma oração, ministra uma palavra, e a pessoa, o anfitrião, o dono da casa, ele fica assim, responsável, se ele quiser ou não, claro, né, em convidar quem ele quiser, porque a casa é dele. Sim. Né, nós estamos indo numa casa, inclusive nessa última segunda-feira nós estivemos lá, né? Na casa tem cristãos, como eu, como a dona da casa, o dono da casa, o marido ainda não é, o filho ainda não é, a irmã é espírita, a vizinha é católica, o vizinho é crente evangélico, cristão de uma outra denominação. Ou seja, nós estávamos ali mais ou menos umas 20 pessoas, né, cada um com a sua particularidade. Então, a gente não vai chegar num lugar daquele, né, e impor alguma coisa, muito pelo contrário. Nós vamos apresentar, né, quem realmente é Cristo em nossas vidas. Né? Cristãos, católicos, espíritas, né? Pessoas que não seguem nada. Então nós estamos com esse trabalho aí. Nós temos aí mais ou menos umas 35 equipes, né? Que toda semana, né, durante algumas semanas, estão alcançando algumas casas. Como a minha equipe estava na segunda-feira, né, tem várias equipes, né, determinado dia da semana. A minha é de segunda, mas tem pessoas que vão de segunda, de terça, de quinta. Ou seja, a semana toda, né, então quer dizer que nesse exato momento tem uma equipe, né, numa casa. Visitando alguém. Exatamente. Que bênção, que maravilha, que bom. Gostei desse projeto, muito bom. Pastor, momento da gente dizer tchau. Foi um prazer tê-lo aqui, com certeza. A história do senhor me emocionou e chamou minha atenção. Fiquei parado aqui olhando para mim ouvir os próximos detalhes. Gostaria muito de continuar nosso bate-papo, mas o tempo não deixa a gente, senão a gente vai ficar umas 3 horas aqui. Sim. Obrigado mesmo, obrigado por ter aberto as portas aqui da igreja, a sua vida, ter colocado aqui pra gente. Acredito que as pessoas em casa conseguiram ouvir, vão conseguir entender e agora praticar muita coisa do que o senhor falou aqui. Amém. Esse é o que a gente pede, né? Que seja um intuito disso, com testemunho de vida para abençoar. Mas antes da gente ir embora, dizer tchau, gostaria que o senhor falasse um pouquinho da igreja, onde que é a igreja, os projetos que tem, e convidar o pessoal para vir também para cá. Amém. Então, nós estamos aqui, né, nós somos agora aqui da Igreja Quadrangular C4, como eu disse no começo, os pastores Paulo André
e a pastora Simone, somos pastores sênior da igreja, e nós somos hoje auxiliar aqui, ajudando em vários projetos. Estamos trabalhando aí com o Ministério de Obreiros e Ministério de Homens, um desafio novo para mim, começamos agora a trabalhar com os homens, inclusive dia 22 agora, na próxima sexta, nosso primeiro encontro com os homens aqui na Quadrangular C4, você que me ouve aí está mais que convidado, e nós temos vários trabalhos aqui, Júnior, trabalho com crianças, trabalho com casais, inclusive hoje nós temos aqui um trabalho com os casais, a partir das 7h30 da noite, nós temos culto de quarta-feira às 8 da noite, de domingo às 9h30 da manhã e às 7 horas da noite, e também estamos com um projeto aí de lar de paz, casa de paz, como eu acabei de falar agora, durante algumas semanas, estamos nos mobilizando em alguns lares, ministrar a palavra do Senhor, e todos são mais do que bem-vindos a vir visitar essa igreja. O problema de vir visitar é que quando as pessoas visitar, não vai mais embora. Essa igreja é uma igreja bastante acolhedora, nós temos um projeto aí de consolidação que tem crescido muito, para poder não só receber, mas também proporcionar um conforto, e uma amizade, e às vezes um abraço, um aperto de mão pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa. Sim. Tá bom? É isso aí. Amém, que bom. Esse eu gostei, bem não vai embora. Esse é o intuito. Para deixar aqui as redes da igreja, a gente tem um canal no YouTube, Quadrangular C4 de Cabal, entra lá, tem várias mensagens do pastor Paulo André, da pastora Simone, minha, de muitos obreiros aqui da igreja que ministram, de pessoas de fora, tem lá uma gama de mensagens com vários temas, vários títulos assim que abençoador para a sua vida. Também o Instagram da nossa igreja, que é Quadrangular C4, você pode também lá seguir a gente nas redes sociais, dar um apoio lá para a nossa igreja. Perfeito. Pastor, obrigado. Mais uma vez, eu só tenho que agradecer. E vou esperar a Michele vir aqui. Agora, chamar a Michele para dar o testemunho, para que vocês já fiquem cientes. A Michele tem um testemunho forte também e vai abençoar a nossa vida também. Bom, é isso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E a gente vai dando tchau para vocês aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.